Ah, pessoal, só lembrando aqui, lembra que lá quando eu falei de sustenidos e bemóis, das escalas enarmônicas, que são notas diferentes, porém com o mesmo som? Por exemplo, Dó sustenido é Dó sustenido, Ré bemol é Ré bemol, né? Então, olha que interessante, nós vamos usar isso agora nos intervalos, porque muita gente confunde isso. Por exemplo, do Dó, né? Se eu for para o Dó sustenido, quer dizer que eu tenho um intervalo de primeira, porque é a mesma nota, não é? Dó, Dó sustenido. Eu andei meio tom no Dó sustenido. Agora, essa notinha não poderia ser o Ré bemol? Ó, Ré, Ré bemol, é a mesma coisa, né? Na tecla do Dó sustenido e do Ré bemol. Então, se eu contar ela como Ré, o Ré, o que ele é do Dó? Dó, Ré. Aí ele já vira um intervalo de segunda, né? Então, ele já não é mais um intervalo de primeira. Então, aí já vira outra coisa, tá? E o intervalo de segunda ele pode ser maior, menor, aumentado, diminuto, né? Então, ele já muda. Então, o intervalo de primeira é Dó, Dó sustenido. Ele foi para a mesma nota. Intervalo justo de primeira, Dó, continuo no Dó, né? Agora vamos ver o intervalo de segunda. Então, pessoal, continuando a nossa aula, né? Intervalos de segunda, ele podem ser classificados como maiores, menores, diminuto e aumentado. Então vamos dar o exemplo de cada um. Por exemplo, tem a nota Dó. Qual que é a segunda de Dó? Dó, Ré, né? Então o Ré é a segunda, né? Esse intervalo de Dó para Ré, eu vou classificar ele como um intervalo maior. Por que maior? O intervalo maior é considerado quando nós andamos um tom, né, de distância. Por exemplo, o Dó sustenido tem meio, do Dó sustenido para o Ré tem mais meio. Então lembra na sequencinha tom, tom, semitom, tom, 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 semitom? Então quer dizer que do Dó para o Ré eu vou ter um intervalo de um tom. Então esse intervalo aqui é um intervalo maior. Então quando eu ando um tom de uma notinha para outra, é um intervalo maior. Mesma coisa se eu pegar a nota Lá e o Si. Eu tenho um intervalo de um tom, não é? Então é um intervalo maior. Ok? Mesma coisa, o Fá e o Sol. É um intervalo de um tom. É um intervalo maior. Agora o intervalo menor. O intervalo menor é quando vamos ter meio tom, né, de distância entre uma notinha e outra. Por exemplo, Dó, eu vou andar para a segunda menor agora. Qual que é a segunda menor? É o Ré bemol. O Ré bemol não é meio tom do Dó? Né? Aí a gente não vai usar, lembra que eu falei do Dó sustenido? Porque o Dó sustenido seria a primeira, a mesma coisa a primeira, né? Como a gente quer a segunda, então a gente conta como Ré. Então, Dó para o Ré bemol é uma distância de meio tom. Então eu vou ter uma segunda menor. Mesma coisa aqui, o Fá para o Sol bemol. Uma segunda menor. Do Lá para o Si bemol. Uma segunda menor, né? Então lembra daquele filme lá do Tubarão? Né? Ele usa um intervalo de segunda menor, né? Um intervalo ali de segunda menor. Então, ó, do Dó pro Ré, maior, menor, né? Desse meio tom. Então, é a distância de meio tom entre uma nota e outra. Então, intervalo maior tem a distância de um tom. Intervalo menor, a distância de meio tom, né? A mesma coisa se eu fazer, por exemplo, o Dó sustenido. Agora eu vou contar como Dó sustenido. E aqui o Ré. Não é meio tom do Dó sustenido para o Ré? Então eu tenho um intervalo de segunda menor. Mesma coisa aqui, Fá sustenido e Sol. Segunda menor.
Lá sustenido e Si. Né? Segunda menor. Ok? E agora o aumentado. Né? O aumentado é quando eu vou andar um tom e meio. Vamos contar aqui então um tom e meio. Ó. Do Dó para o Ré eu vou ter um tom. Né? Do Ré para o Ré sustenido eu vou ter meio. Então aqui do Dó para o Ré sustenido eu vou ter um tom e meio. Então quer dizer que eu aumentei meio tom no Ré, não foi? Então eu vou chamar isso de intervalo aumentado. Quando eu aumento meio tom, né, na segunda aqui, ó. Então, ó, Dó e Ré sustenido. Aumentei meio tom, ok? No intervalo aqui, ó. Então, Dó e Ré, intervalo maior. Dó e Ré sustenido, intervalo de segunda aumentada. Dó e Ré bemol, intervalo de segunda menor. Viram a diferença? Menor, maior, aumentado, né? O menor vai ter meio tom de distância, o maior um tom de distância e um tom e meio de distância, o aumentado. Então a gente usa isso para qualquer outra nota, como dei nos outros exemplos, né? E agora, por exemplo, eu vou tocar aqui, ó, o Dó sustenido e o Ré bemol. É a mesma tecla, não é? Então eu tenho um intervalo de diminuto, né? Porque eu desci ali meio tom eu vou ter 0 tons de distância, né? Então, agora esse intervalo aqui, ó, nós vamos chamar de minuto, segunda diminuto. Dó sustenido e Ré bemol, né? Eles são 0 tons de distância, né? Que é tocar na mesma tecla, no mesmo som. Só que Dó sustenido é sustenido, Ré bemol é Ré bemol, né? São notas diferentes, então é um intervalo de segunda diminuto, ok? Então, ó, menor, maior, aumentada e diminuto, ok? Se a gente for tocar um acorde, olha o som do acorde, ó. Maior, menor, aumentado e diminuto.